Aleluia! Boa noite, glória a Deus por mais uma noite. Nós estamos aqui compartilhando com vocês um vídeo. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, Ministério Fogo e Glória, Vitória da Conquista, região, até os irmãos de outro estado que têm nos acompanhado, têm se inscrito no nosso canal, muito obrigado. E se inscrevam mais, né? Você que não se inscreveu, compartilhe, se inscreva. Nós estamos aqui nesse assunto, né? O último assunto que nós prometemos falar, abordar, acerca das doutrinas básicas da fé cristã, o tema ressurreição, né? Continuando aqui, o próprio Cristo, né? Cristo falou da sua ressurreição, o próprio Jesus. Cristo mesmo afirmou que sua futura ressurreição seria um sinal predito pelos judeus, né? E se a gente abrir a palavra do Senhor em João 2,19, diz assim, Jesus lhes respondeu, destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Ele estava falando de si mesmo. Amém? Então nós vamos entendendo assim a palavra, né, para ficar bem detalhado e compreendido o que significa cada versículo da palavra de Deus. Então ele próprio atestou da sua ressurreição quando ele disse para os judeus, vocês vão destruir esse templo, eu o levantarei em 3 dias. Ele não estava falando do templo físico, daquela grandeza, daquele espaço, né, aquela construção. Ele estava falando dele mesmo, que ele era perseguido e eles queriam destruí-lo, matá-lo, né? Então, em João 19, ele respondeu aos seus ouvintes no seguinte, destrua o santuário e em 3 dias reconstruirei. Os versículos seguintes esclarecem essa referência como sendo a ressurreição corporal de Cristo, tá? Cristo considerou tão importante a sua ressurreição que permaneceu 40 dias na terra após ressuscitar para, entre outras coisas, apresentar muitas provas incontestáveis, né? Aí está aqui ainda Atos 1:3 e 1 Coríntios 15, que nós lemos ontem, a prova visível, né, de Cristo ressurreto. Quer dizer, primeiro em João 2,19, ele afirma, vocês vão destruir o templo, em 3 dias eu reconstruirei. Não é o templo físico, ele estava falando da sua própria morte. Vocês vão me matar, mas em 3 dias eu estarei vivo. E em Atos, ele começa já a provar os 40 e poucos dias, 50 dias que ele ficou na terra, ele começa a mostrar, vamos para Atos aqui, para vocês entenderem, eu vou explicando a passo a passo, para vocês entenderem como que Deus é fantástico. Atos 1:3 diz assim, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Então, o próprio Cristo apareceu corporalmente a eles, fisicamente, dando-lhe provas. Agora, outro tema, o valor da ressurreição. Qual o valor, qual a importância da ressurreição de Cristo, né? Veja bem, não somente os crentes em Jesus consideram o fato da ressurreição de Cristo como de suprema importância à sua fé, também os inimigos de Cristo. Como eu disse ontem, vou repetir isso, é muito importante. De todas as religiões do mundo, o cristianismo é a única que teve o seu fundador, né? O seu fundador ressurreto. Nenhuma denominação, um segmento religioso, ele teve um fundador que ressurgiu. Todos morreram e já passaram. Mas Jesus não passou, ele permanece vivo, tá? Então o valor da ressurreição aqui, ele fala aqui, um incrédulo confessou, por exemplo, se a ressurreição de Cristo realmente ocorreu, o cristianismo é o que de fato ele afirma ser, uma revelação direta de Deus. Veja bem, se um ateu, se um incrédulo falou, né, se a ressurreição realmente de fato aconteceu, o cristianismo realmente é uma revelação direta de Deus, tá? Então a palavra, o cristianismo, a palavra de Deus, ela é uma revelação direta. Um estudioso da Bíblia, né, Dr. Evans, declara, se a ressurreição não tem base histórica, o cristianismo não passa de uma fraude. Viu aí? Olhe bem,
Se a ressurreição não tem base histórica, tudo isso é uma fraude. O que nós falamos é uma fraude. E nós não estamos aqui para brincar. Tá? Nós estamos aqui falando de um Cristo vivo e que vive e que reina para todo sempre. Outra coisa, se a ressurreição puder ser negada e desmentida, a sua historicidade desmorona-se toda a estrutura do Evangelho, pois a ressurreição de Cristo é a sua pedra angular, tá? É a pedra angular. Se não houve tal ressurreição física, tudo que a igreja tem feito durante séculos e séculos, né, todas as esperanças do futuro, que a igreja cristã tem nutrido e comunicado, são baseados numa grande mentira, tá? Então, pelo amor de Deus, verídica, é fato, comprovado, o túmulo de Jesus está lá escrito, ele não está aqui, ele ressuscitou, tá? Então, por todo o Novo Testamento, a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, ocupa lugar, né, proeminente, referido a mais de 100 vezes, né? Não é uma nem duas vezes, é mais de 100 vezes abordando a ressurreição de Cristo, tá certo? Vamos adiante aqui. A contestação do relato da ressurreição. A recusa de muitos em admitir e confessar o fato da ressurreição não é novidade no século XX, pois tal atitude se manifestou logo após, veja bem, logo após a ressurreição do Mestre. Lemos em Mateus 28, tá? Vamos ler lá, Mateus 28. Eu vou citar aqui alguns versículos aqui para nós meditarmos juntos, compartilharmos. Mateus 28, do versículo 12 ao 15. Vamos ver o que diz lá, tá? Diz assim, ó. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite furtar o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Terrível, né? Terrível isso aqui, tá? Então, no versículo 12, ao saber da ressurreição de Jesus, os chefes dos sacerdotes, está dizendo aqui na palavra de Deus, se reuniram com os líderes religiosos, eles caçaram um jeito de omitir, de criar uma farsa para a ressurreição de Cristo. Elaboraram um plano, está aqui na palavra de Deus, aí subornaram, deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo: ó, vocês vão declarar o seguinte, ou seja, instruíram eles a mentir que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Não é isso? Vocês dormiram, cochilaram ou coisa parecida e vieram aqui e roubaram. Porque se chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer penalidade. Tá? Então, por isso que nós lemos aqui anteriormente que a ressurreição foi uma resposta para os judeus. E Jesus disse, ó, em 3 dias derrubarão esse templo, mas no 3º dia ele ressurgirá. Tá? Então foi uma resposta à ressurreição de Cristo. Então veja bem, reunindo-se eles em conselho com os anciões, né? Aí subornaram eles, né? E mandaram ele dizer tudo aquilo, mentir, que roubaram o corpo de noite. Enfim, eles não acreditaram, eles queriam passar essa inverdade adiante. Tá? Outros indivíduos, não querendo admitir o fato da ressurreição, preferem acreditar que Jesus apenas desmaiou, mas não morreu na cruz. E que devido ao cheiro aromático do bálsamo e ao ar frio do sepulcro em que foi sepultado, ele despertou do desmaio e saiu do túmulo. Olha que absurdo. Totalmente absurdo essas controvérsias. Tal teoria não convence as pessoas de mente sadia. Não convence. Tá? E bem intencionadas, pois no 3º dia após sua crucificação, o mesmo Cristo
reapareceu em pleno vigor físico e mental, tá certo? Não está de fraqueza ou semi-inconsciência. Além disso, os mesmos soldados que crucificaram Jesus observaram das suas feridas e saíram sangue e água, do qual fato João foi também testemunha ocular. João 19:34. Vou ler para nós finalizar aqui. Olhe bem, para vocês verem que a palavra de Deus, ela é fantástica, ela comprova esses fatos. João 19:34 e 35. Vamos ver aqui. Guarda aí, anota esse versículo para você ver. João 19:34 e 35. O que diz aqui? Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e saiu o quê? Saiu sangue e água do lado de Jesus. Aquele que o viu, o soldado que o viu, ele viu. Ninguém roubou o corpo de Jesus. O corpo de Jesus não sumiu. Jesus não desmaiou. Ele foi sepultado morto, tá? Aquele que o viu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. O próprio soldado disse. O próprio soldado disse. Tá certo? Os filologistas dos nossos dias são unânimes em declarar que tal efusão de sangue e água dos órgãos vitais do corpo resultam da morte do organismo previamente ocorrida. Então não precisa mais acréscimo, tá certo? Então resulta de morte, porque ele perdeu muito sangue, perdeu muita água. Então nós vamos continuar esse assunto, tá? Hoje é a parte 1. Vamos finalizar, vamos mais adiante até vocês serem bem sabatinados acerca desse assunto. Que Deus abençoe, que vocês tenham proveito desse assunto. Estudem a palavra, Mateus 28, João capítulo 19. Leiam, reflitam essa história maravilhosa, que é o fechamento das doutrinas básicas da fé cristã, a ressurreição de Cristo. Obrigado, Jesus, por mais esse vídeo. Guarda-nos, ó Deus. E a tua ressurreição, Pai, para nós, significa palavra de vida eterna. Muito obrigado, que tu abençoa cada um desse grupo, desse vídeo, cada um que assina, cada um que se inscreve, que possa ser abençoado e ter a vida edificada em o nome de Jesus. Amém? Grande abraço, até a próxima, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?